Um pai poderoso vê sua rotina ruir ao ouvir uma pergunta inocente feita por uma criança. Essa frase simples revela feridas profundas de um filho silenciosamente quebrado pela culpa e pela solidão. E quando o passado que ele ignorou explode diante dos seus olhos, uma escolha inesperada pode mudar tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. São Paulo acordava sob um céu acinzentado naquela segunda-feira de maio. As ruas do bairro dos Jardins já fervilhavam com o movimento típico das manhãs paulistanas. Carros de luxo enfileirados, motoristas uniformizados, executivos apressados segurando xícaras de café e celulares colados ao ouvido. Era um balé caótico e preciso, repetido todos os dias com a mesma intensidade. No centro desse movimento estava Marcelo Oliveira, 42 anos, dono de uma das maiores construtoras da capital. Homem alto, de postura impecável e olhar penetrante, Marcelo tinha a presença que comandava salas de reunião e intimidava concorrentes. Seu terno italiano estava sempre perfeitamente ajustado, seu relógio suíço brilhava discretamente no pulso, e seu carro importado reluzente era lavado todos os dias sem falta. Marcelo vivia de acordo com regras que ele mesmo estabelecia e seguia com rigor militar. Acordava às 5h45 todas as manhãs. Treinava por exatamente 1 hora na academia particular de seu apartamento. Tomava banho em precisos 12 minutos. Vestia-se seguindo uma rotina específica. Primeiro a camisa, depois as calças, por fim a gravata. Café preto sem açúcar, 2 torradas integrais, suco de laranja espremido na hora. Tudo cronometrado, tudo controlado. Às 7h15, invariavelmente, Marcelo entrava no quarto do filho. Lucas tinha apenas 7 anos, mas já aprendera a estar pronto quando o pai chegava. O menino esperava sentado na beirada da cama, a mochila ao lado, o uniforme impecável, os sapatos engraxados. Não havia abraços matinais. Não havia conversas descontraídas. Apenas um gesto de cabeça, um olhar de aprovação silenciosa, e os dois desciam juntos para o carro. O trajeto até o Colégio Santa Helena durava 17 minutos. Marcelo conhecia cada semáforo, cada curva, cada momento exato em que deveria virar à esquerda ou à direita. Durante todo o percurso, o silêncio preenchia o interior do carro. Lucas olhava pela janela, os olhos escuros fixos nas ruas que passavam. Marcelo olhava para frente, as mãos firmes no volante, a mente já percorrendo a agenda do dia. Reunião com investidores às 9h, almoço com o prefeito ao meio-dia, visita à obra na Zona Sul às 3 da tarde. O menino nunca falava. Marcelo também não. Era assim desde que Carolina partira 8 meses antes. Desde então, a casa que antes tinha risadas e música, agora exalava apenas silêncio. Um silêncio denso, pesado, que parecia ocupar cada cômodo como uma presença invisível. Naquela manhã, como todas as outras, Marcelo parou o carro em frente ao portão do colégio. O Santa Helena era uma instituição de elite, frequentada pelos filhos das famílias mais influentes da cidade. Mensalidades que custavam mais que um salário mínimo inteiro, instalações que pareciam um clube de luxo, professores com currículos internacionais. Era o tipo de lugar onde as aparências importavam, tanto quanto o ensino. Lucas desceu do carro com a mochila nas costas. Não houve despedida, não houve beijo na testa, não houve um simples até logo. Marcelo apenas observou o filho atravessar o portão e desaparecer entre os outros alunos. Então acelerou, já pensando na primeira reunião do dia. O que Marcelo não sabia era que, logo ali, a poucos metros de onde estacionara seu carro todos os dias, alguém observava tudo com atenção. Patrícia Santos tinha 35 anos e trabalhava na limpeza do Colégio Santa Helena havia 3 anos. Todos os dias, ela chegava às 6 da manhã para garantir que os corredores, salas e banheiros estivessem impecáveis antes dos alunos chegarem. Usava um uniforme azul simples, tênis gastos mas limpos, e prendia os cabelos castanhos em um coque prático.
Suas mãos eram ásperas de tanto esfregar pisos e paredes, mas seus olhos tinham uma gentileza que contrastava com a dureza do trabalho. Patrícia vinha do outro lado da cidade. Acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus lotados e chegar ao trabalho no horário. Não reclamava, não se lamentava, apenas fazia o que precisava ser feito. Afinal, tinha uma filha de 6 anos para criar sozinha, e cada centavo contava. Sofia era uma criança miúda, de olhos grandes e curiosos, que frequentava o mesmo colégio onde a mãe trabalhava. Não como aluna regular, mas através de um projeto social que a escola mantinha para melhorar sua imagem pública. Poucas crianças de famílias menos favorecidas tinham essa oportunidade, e Patrícia agradeça todos os dias por isso. Sofia estava ali por bolsa integral, uma exceção entre centenas de crianças ricas. Mas a menina sentia a diferença. Sentia no olhar das outras mães que haviam chegar de mãos dadas com a funcionária da limpeza. Sentia nas conversas que paravam quando ela se aproximava. Sentia na forma como algumas professoras a tratavam com uma mistura de piedade e desconforto. Ainda assim, Sofia era uma criança doce. Ria fácil, abraçava forte e tinha um coração que parecia grande demais para seu corpo pequeno. Ela adorava fazer aviõezinhos de papel. Usava qualquer folha que encontrava. Cadernos velhos, panfletos, até papéis de embrulho. Dobrava com cuidado, criando as asinhas perfeitas, e depois soltava no ar, observando o voo com olhos maravilhados. Foi em uma dessas manhãs que Sofia notou Lucas pela primeira vez. O menino estava sozinho no canto do pátio, sentado em um banco de madeira, olhando para o nada. As outras crianças corriam, gritavam, brincavam ao redor dele, mas Lucas permanecia imóvel, como se fosse feito de pedra. Sofia observou por dias. Percebeu que Lucas nunca sorria, nunca corria, nunca brincava. Durante o recreio, ele ficava sempre no mesmo lugar, com a mesma expressão distante. Os outros alunos o ignoravam, e ele parecia preferir assim. A pequena Sofia, com sua sensibilidade natural, reconheceu algo no olhar de Lucas. Era a mesma tristeza que ela às vezes via no espelho quando pensava no pai que nunca conhecera. Era a solidão de quem carrega um peso invisível. Um dia, sem pensar muito, Sofia pegou um de seus aviõezinhos de papel favoritos. Era feito de uma folha azul clara que ela guardava com carinho. Dobrou com atenção extra, garantindo que cada vinco estivesse perfeito. Então, com o coração batendo forte, atravessou o pátio até o banco onde Lucas estava sentado. O menino nem percebeu sua aproximação. Seus olhos estavam fixos em algum ponto distante, perdidos em pensamentos que uma criança de 7 anos não deveria ter. Sofia parou na frente dele e estendeu o aviãozinho. Lucas piscou, como se despertasse de um transe, e olhou para a menina. Depois para o aviãozinho. Depois de volta para a menina. Eles não trocaram palavras. Sofia apenas sorriu, daquele jeito simples e genuíno que só as crianças conseguem, e colocou o aviãozinho na mão de Lucas. Então virou-se e saiu correndo de volta para o outro lado do pátio, onde sua mãe a aguardava. Lucas ficou segurando o aviãozinho de papel por longos minutos. Era a primeira vez em meses que alguém lhe dava alguma coisa sem esperar nada em troca. Não era um presente caro como os que seu pai comprava para tentar compensar as ausências. Era apenas um aviãozinho de papel, mas de alguma forma pesava como se carregasse algo importante. Naquela tarde, pela primeira vez em muito tempo, Lucas não jogou fora o que recebera. Guardou o aviãozinho com cuidado na mochila e o levou para casa. Marcelo mal notou o filho quando chegou da escola naquele dia. Estava imerso em planilhas, contratos, decisões importantes que envolviam milhões. Trocou poucas palavras com Lucas durante o jantar silencioso, servido pontualmente às 19 horas por Dona Marta, a governanta que cuidava da casa havia anos. Após o jantar, como sempre, Marcelo voltou para seu escritório. Lucas subiu para o quarto, e a casa continuou envolta em seu silêncio habitual. Mas algo estava diferente. No quarto, Lucas segurava o aviãozinho azul e, pela primeira vez em meses,
Seus lábios esboçaram algo que quase parecia um sorriso. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil. Sofia continuou se aproximando de Lucas durante os recreios, não com palavras, mas com gestos simples. Um dia ela se sentou ao lado dele no banco. Outro dia, dividiu metade de seu lanche. Aos poucos, Lucas começou a responder. Primeiro com olhares, depois com pequenos gestos, eventualmente com palavras tímidas. Patrícia observava tudo à distância. Via a filha dedicando atenção àquele menino solitário e sentia uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho porque Sofia tinha um coração generoso. Preocupação porque conhecia bem as dinâmicas daquele lugar. Sabia que as mães ricas não veriam com bons olhos aquela aproximação. Ainda assim, não teve coragem de proibir a filha. Sofia estava apenas sendo gentil, e aquele menino, qualquer um com olhos podia ver, precisava desesperadamente de gentileza. Foi numa sexta-feira, 15 dias após o primeiro encontro, que tudo mudou. Marcelo chegou mais cedo para buscar Lucas. Tinha cancelado uma reunião e decidira, por impulso raro, sair do escritório antes do usual. Estava parado ao lado do carro, checando e-mails no celular, quando sentiu um toque leve em sua perna. Olhou para baixo e viu uma menina pequena, de tranças desiguais e uniforme um pouco grande demais, olhando para ele com olhos curiosos. Marcelo, por instinto, deu um passo atrás. Não estava acostumado a lidar com crianças, nem mesmo com o próprio filho, e aquela menina desconhecida o observava com uma intensidade desconcertante. Sofia inclinou a cabeça para o lado, como fazem os pássaros quando estão curiosos, e fez a pergunta mais simples e devastadora que Marcelo já ouvira em toda a sua vida adulta. Por que seu filho nunca brinca com ninguém? As palavras caíram sobre Marcelo como um balde de água fria. Ele abriu a boca, fechou, tentou formular uma resposta, mas nenhuma palavra veio. Ficou ali, um homem poderoso que comandava centenas de funcionários e negociava contratos milionários, completamente desarmado por uma pergunta inocente de uma criança de 6 anos. Sofia não esperou resposta. Apenas acenou e saiu correndo na direção de sua mãe, que a chamava do outro lado do pátio. Marcelo ficou parado, o celular esquecido na mão, o mundo ao redor parecendo ter diminuído de velocidade. A pergunta ecoava em sua mente, repetindo-se sem parar. Por que seu filho nunca brinca com ninguém? Quando Lucas saiu do prédio minutos depois, Marcelo o observou com olhos diferentes. Viu o jeito como o menino caminhava cabisbaixo, os ombros curvados, o olhar fixo no chão. Viu como as outras crianças passavam por ele sem sequer notar sua presença. Viu a solidão estampada em cada movimento. E pela primeira vez em 8 meses, desde que Carolina partira, Marcelo sentiu algo atravessar a armadura que construíra ao redor do coração. Era desconforto, era culpa, era o início de uma consciência que ele passara meses evitando. No caminho de volta para casa, Marcelo quebrou a rotina. Parou o carro em um semáforo e, sem pensar muito, perguntou: como foi seu dia na escola? Lucas virou a cabeça lentamente, surpreso. Seus olhos encontraram os do pai pelo retrovisor. Por um momento, pareceu que ia responder. Então, apenas encolheu os ombros e voltou a olhar pela janela. Marcelo sentiu o silêncio voltar, mais pesado que antes. Acelerou quando o sinal ficou verde e não tentou mais conversa. Mas aquela noite, depois que Lucas subiu para o quarto e a casa ficou quieta, Marcelo não conseguiu se concentrar no trabalho. A pergunta da menina continuava ecoando. Por quê? Por que Lucas estava tão isolado? Por que não tinha amigos? Por que parecia carregar o peso do mundo nos ombros? Marcelo sabia a resposta superficial. Carolina partira. O menino estava de luto, precisava de tempo. Eram as palavras que a psicóloga da escola usava. Eram as palavras que Heloísa, a avó materna de Lucas, repetia. Eram as palavras confortáveis que permitiam a Marcelo continuar sua rotina sem mudanças. Mas naquela noite, pela primeira vez, essas palavras não bastaram. Às 11 da noite, Marcelo subiu as escadas até o quarto de Lucas. A porta estava entreaberta, luz apagada. Ele espiou e viu o filho dormindo, encolhido embaixo das cobertas. Deveria ter voltado.
Deveria ter deixado o menino em paz, mas algo o fez entrar. Moveu-se silenciosamente pelo quarto, a luz do corredor iluminando fracamente o espaço. A mochila de Lucas estava jogada no canto. Marcelo a pegou, sem saber exatamente o que procurava. Abriu os bolsos, cadernos, estojos, o aviãozinho azul cuidadosamente guardado. E então, no fundo da mochila, enfiado entre os livros, Marcelo encontrou um caderno que não reconheceu. Era velho, com a capa manchada, as páginas amareladas. Abriu com cuidado. Desenhos. Página após página de desenhos feitos com lápis de cor e canetinhas. Mas não eram desenhos normais de criança. Não havia casinhas coloridas, sóis sorridentes ou árvores verdes. Havia uma mulher deitada numa cama, os olhos fechados, cercada de flores. Um menino pequeno ao lado, as mãos cobrindo o rosto. Havia um homem de costas, distante, um telefone na mão, enquanto o menino esticava os braços na direção dele. Havia corações partidos ao meio, lágrimas enormes, nuvens negras. E no último desenho, o mais recente, havia uma casa vazia. Todas as janelas escuras, uma porta fechada. E lá fora, sozinho no meio da folha, um menino pequeno sentado no chão. Marcelo sentiu o ar faltar. Suas mãos tremeram segurando o caderno. Cada desenho era um grito silencioso. Cada traço revelava uma dor que ele não percebera, não quisera perceber. Fechou o caderno com cuidado e o colocou de volta na mochila. Saiu do quarto em passos lentos, as pernas fracas. Desceu as escadas como um homem em transe. Entrou no escritório e fechou a porta. Então, pela primeira vez desde que Carolina partira, Marcelo Oliveira sentou-se na poltrona de couro, apoiou o rosto nas mãos e permitiu-se sentir o peso esmagador de tudo que tinha ignorado. As lágrimas vieram devagar, silenciosas, rasgando a armadura que mantivera intacta por tanto tempo. E enquanto chorava sozinho no escritório escuro, Marcelo entendeu com clareza dolorosa que tinha falhado. Falhara como pai. Falhara como ser humano. Lucas não estava apenas de luto pela mãe. Estava de luto por uma família inteira que deixara de existir. E Marcelo, obcecado por controle e rotina, tinha sido incapaz de enxergar o filho afundando bem na sua frente. A pergunta da menina voltou, agora com um peso novo e insuportável. Por que seu filho nunca brinca com ninguém? E dessa vez Marcelo sabia a resposta. Lucas não brincava porque tinha esquecido como se faz isso. Tinha esquecido como é ser criança. Tinha esquecido que o mundo podia ter cores além do cinza. E a culpa disso, Marcelo finalmente admitiu para si mesmo no silêncio daquela noite, era inteiramente sua. Lá fora, a cidade de São Paulo continuava acordada, com suas luzes infinitas e seu movimento constante. Mas dentro daquela casa nos jardins, em um escritório escuro, um homem poderoso enfrentava pela primeira vez em sua vida adulta a sensação avassaladora de estar completamente perdido. E no andar de cima, em um quarto silencioso, um menino de 7 anos dormia abraçado a um aviãozinho azul, sem saber que aquele pequeno gesto de uma menina desconhecida estava prestes a mudar tudo. Capítulo 2. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível em Lucas. Não era algo óbvio aos olhos desatentos, mas para quem realmente observasse, os sinais estavam lá. O menino ainda não corria pelo pátio como as outras crianças. Ainda não gritava nem participava dos jogos coletivos. Mas havia uma diferença no jeito como segurava a mochila, uma leveza quase imperceptível nos ombros que antes pareciam carregar o mundo. Sofia tinha se tornado presença constante ao lado de Lucas durante os recreios. A menina não impunha sua companhia com palavras excessivas ou tentativas forçadas de animação. Simplesmente estava ali. Sentava-se no mesmo banco, dividia seu lanche de pão com manteiga, mostrava seus novos aviõezinhos de papel. E Lucas, aos poucos, começou a responder. Primeiro com olhares que duravam mais que segundos. Depois com pequenos gestos de cabeça. Eventualmente, com palavras monossilábicas que foram ganhando volume e consistência com o passar dos dias. Patrícia observava tudo, à distância prudente, entre uma limpeza e outra.
Via a filha dedicar sua atenção àquele menino de olhos tristes e sentia o coração apertar. Conhecia aquele olhar. Era o mesmo que via em Sofia nos primeiros meses após chegarem a São Paulo, quando tudo era novo e assustador, quando não tinham ninguém além uma da outra. A funcionária também percebia os olhares das outras mães. Elas chegavam pontualmente todas as tardes para buscar os filhos, sempre impecáveis em seus vestidos de grife, bolsas caras penduradas no braço, óculos escuros cobrindo rostos perfeitamente maquiados. Conversavam em grupinhos, rindo alto, comentando sobre viagens, reformas de casa, novas contratações de babás e motoristas. E agora, cada vez mais, esses olhares se viravam na direção de Sofia e Lucas. Foi Camila Vasconcelos quem começou. Esposa de um empresário do setor financeiro, mãe de 3 filhos matriculados no Santa Helena, Camila era conhecida por liderar o grupo das mães mais influentes da escola. Tinha aquele jeito de falar que parecia gentil na superfície, mas carregava veneno nas entrelinhas. Vocês viram? A menina da bolsa grudada no filho do Marcelo, comentou ela numa tarde. O tom casual, mas os olhos afiados. As outras mães se aproximaram, curiosas. Patrícia estava ali perto, limpando as janelas da recepção, mas suas mãos pararam no movimento quando ouviu o comentário. É uma situação delicada, respondeu outra mãe, Renata Silveira, ajeitando os óculos escuros nos cabelos. O menino acabou de perder a mãe, está vulnerável. Não sei se essa proximidade é saudável. Principalmente com uma criança que não é do mesmo nível social, acrescentou uma terceira voz, pertencente a Júlia Mendes. Sem querer ser insensível, mas são mundos completamente diferentes. Pode criar expectativas inadequadas. Patrícia sentiu o sangue subir à cabeça. Quis virar-se, dizer algo, defender a filha, mas engoliu as palavras. Sabia que qualquer reação poderia custar seu emprego, e sem emprego não teria como manter Sofia na escola, não teria como pagar o aluguel do quartinho minúsculo onde moravam na periferia. Então, continuou limpando as janelas, as mãos tremendo levemente, os ouvidos queimando com cada palavra que ouvia. Alguém deveria conversar com o Marcelo, sugeriu Camila, a voz baixa, mas carregada de determinação. Pelo bem da criança. Ele certamente não sabe o que está acontecendo. As outras concordaram com murmúrios aprovadores. Então o grupo se dispersou, cada uma pegando seus filhos e indo embora em seus carros importados, deixando para trás apenas o eco de suas palavras venenosas. Patrícia terminou a limpeza daquele dia com o coração pesado. À noite, em seu quartinho simples que dividia com Sofia, observou a filha dormindo tranquila, abraçada a um urso de pelúcia surrado. A menina tinha desenhado um aviãozinho num papel e escrito embaixo, com a letra torta de quem ainda está aprendendo, para meu amigo Lucas. A mãe acariciou os cabelos da filha e sussurrou uma oração silenciosa. Que Deus protegesse aquela amizade pura, que nada de ruim acontecesse. Mas as orações nem sempre são atendidas da forma como desejamos. Marcelo, por sua vez, estava passando por sua própria revolução interna. Desde a noite em que encontrara os desenhos de Lucas, algo tinha se rompido dentro dele. A armadura de controle e distanciamento que construíra começava a rachar, permitindo que emoções há muito reprimidas começassem a vazar. Passou a observar o filho com mais atenção. Notou como Lucas praticamente não tocava na comida durante o jantar. Viu como o menino subia para o quarto todas as noites e ficava lá, sozinho, até adormecer. Percebeu a ausência absoluta de barulho, de vida, de alegria naquela casa que mais parecia um mausoléu, e começou a se perguntar como tinha permitido que chegassem àquele ponto. Numa terça-feira à noite, Marcelo tomou uma decisão. Subiu até o quarto de Lucas mais cedo que o habitual e bateu levemente na porta. O menino estava sentado na cama, o caderno de desenhos aberto no colo, uma canetinha azul na mão. — Posso entrar? — perguntou Marcelo, a voz estranhamente hesitante. Lucas levantou os olhos, surpreso. O pai nunca perguntava. Apenas entrava quando necessário, geralmente para verificar se estava tudo em ordem. Assentiu com a cabeça, fechando rapidamente o caderno. Marcelo entrou e sentou-se na beirada da cama, mantendo
Uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por longos segundos. O empresário procurava palavras, mas elas pareciam escorregadias, difíceis de capturar. Como você está? Conseguiu perguntar finalmente. Lucas encolheu os ombros. Bem. A resposta automática, vazia. Marcelo reconheceu porque ele mesmo a usava dezenas de vezes por dia. Bem. A palavra coringa, que evitava conversas mais profundas. Fez uma amiguinha na escola, tentou novamente. Pela primeira vez, algo mudou no rosto de Lucas. Seus olhos se iluminaram levemente, e ele assentiu. A Sofia. Sofia, repetiu Marcelo, testando o nome. Ela parece ser uma menina legal. Ela é minha melhor amiga, disse. Lucas, e havia tanto alívio naquelas palavras, que Marcelo sentiu o peito apertar. É a única pessoa que não fica com pena de mim. O silêncio voltou, mas dessa vez carregava algo diferente, uma possibilidade de conexão que não existia antes. Lucas, começou Marcelo, a voz mais suave que o normal, eu sei que tem sido difícil. Desde que perdemos a sua mãe. O menino ficou tenso. Seus dedos apertaram o caderno contra o peito. Eu não tenho sido o pai que você precisa, continuou Marcelo. Cada palavra custando um esforço imenso. Tenho me escondido atrás, do trabalho, das rotinas, de tudo que possa me distrair de sentir. E nisso acabei te deixando sozinho, quando você mais precisava de mim. Lucas olhou para o pai com olhos arregalados. Nunca tinha ouvido Marcelo falar assim. Nunca tinha visto aquela vulnerabilidade. Mas eu quero mudar isso, disse Marcelo, estendendo a mão hesitante. Se você me deixar, quero aprender a ser um pai de verdade. Por um momento, Lucas apenas olhou para a mão estendida. Então, lentamente, colocou sua mão pequena na do pai. Foi um gesto simples, breve, mas carregava o peso de meses de distância, começando finalmente a diminuir. Naquela noite, Marcelo saiu do quarto do filho com o coração mais leve, mas também mais pesado. Leve porque finalmente dera o primeiro passo. Pesado porque sabia quanto terreno ainda precisava recuperar. O que ele não sabia era que forças além do seu controle já estavam em movimento para destruir a frágil luz que começava a surgir na vida de Lucas. 3 dias depois, Patrícia foi chamada à sala da diretora. A diretora Mercedes Tavares era uma mulher de 50 e poucos anos, sempre vestida com ternos elegantes, cabelos grisalhos impecavelmente arrumados. Tinha construído sua carreira sendo diplomaticamente firme, equilibrando as demandas dos pais ricos com a necessidade de manter a escola funcionando. Patrícia, sente-se por favor, disse Mercedes, o tom formal, mas não necessariamente hostil. A funcionária sentou-se na cadeira à frente da mesa, as mãos entrelaçadas no colo, o coração batendo acelerado. Sabia que algo estava errado, podia sentir no ar. Recebi uma denúncia anônima, começou a diretora, indo direto ao ponto. Alguém alegou que você estaria se aproximando da família do Sr. Marcelo Oliveira com interesses financeiros inadequados, que estaria usando sua filha para criar proximidade com o filho dele. As palavras caíram sobre Patrícia, como socos. Ela abriu a boca, chocada, mas nenhum som saiu. Obviamente, continuou Mercedes, essas são acusações sérias que precisam ser investigadas. Enquanto isso, para proteger todas as partes envolvidas, você será temporariamente transferida para o setor de manutenção externa. Não terá mais contato direto com os alunos. Mas, diretora, conseguiu dizer Patrícia, a voz trêmula, eu nunca... Minha filha apenas fez uma amizade. Crianças fazem amizades. Não há nada de errado nisso. Eu entendo e pessoalmente acredito que seja apenas isso, respondeu Mercedes com um suspiro. Mas minhas mãos estão atadas. A pessoa que fez a denúncia tem muita influência aqui. Preciso investigar adequadamente antes de tomar qualquer decisão definitiva. E a Sofia? Perguntou Patrícia, a voz quebrando. Ela pode continuar vindo à escola? Por enquanto, sim, mas seria apropriado que você orientasse sua filha a manter distância do jovem Lucas durante as investigações. Patrícia saiu daquela sala com as pernas bambas. Sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo que tinha construído,
Todo o sacrifício para dar uma vida melhor à filha estava desmoronando por causa de uma mentira cruel. Naquela tarde, com o coração partido, Patrícia se agachou na frente de Sofia e explicou da forma mais gentil que conseguiu que ela não poderia mais brincar com Lucas por um tempo. A menina não entendeu, chorou. Perguntou o que tinha feito de errado. Você não fez nada de errado, meu amor, disse Patrícia, abraçando a filha com força. Às vezes o mundo é injusto, mas preciso que você seja forte agora. O impacto em Lucas foi devastador. No dia seguinte, quando procurou por Sofia durante o recreio, a menina o evitou. Quando tentou se aproximar, ela correu para o outro lado do pátio. Lucas ficou parado, confuso, sentindo o chão desabar sob seus pés mais uma vez. Durante os dias seguintes, tentou entender o que tinha acontecido. Escreveu bilhetes para Sofia que ela nunca respondeu. Procurou por ela nos corredores, mas a menina sempre desaparecia. E aos poucos, a luz que tinha começado a surgir nos olhos de Lucas foi se apagando novamente. Voltou a se isolar no mesmo banco de sempre. Parou de comer durante o recreio. Durante o jantar em casa, mal tocava na comida. Marcelo notou a mudança imediatamente e tentou conversar, mas Lucas apenas balançava a cabeça e dizia que estava tudo bem. Mas nada estava bem. Uma semana após o afastamento de Sofia, Lucas chegou em casa depois da aula e foi direto para o quarto. Marcelo o seguiu e encontrou o filho sentado no chão, chorando silenciosamente, cercado por dezenas de aviõezinhos de papel que tinha feito. Lucas, o que aconteceu? Perguntou Marcelo, alarmado, ajoelhando-se ao lado do filho. Ela foi embora, disse Lucas entre soluços. Todo mundo vai embora. Primeiro a mamãe, agora a Sofia. Todo mundo me deixa. As palavras perfuraram Marcelo como lanças. Ele puxou o filho para um abraço, algo que não fazia havia meses, e sentiu o corpo pequeno tremer contra o seu. Eu não vou embora, prometeu Marcelo, a voz rouca. Eu estou aqui e vou descobrir o que aconteceu com sua amiga. Naquela noite, Marcelo fez ligações. Usou seus contatos, sua influência, sua persistência empresarial. E 48 horas depois, tinha em mãos uma cópia da denúncia anônima feita contra Patrícia. O que descobriu o deixou gelado. A denúncia tinha sido feita através do e-mail pessoal de Heloísa Ribeiro, sua mãe, a avó de Lucas. Marcelo ficou olhando para o documento impresso por longos minutos, sem conseguir processar o que via. Então, com uma raiva que não sabia que possuía, pegou as chaves do carro e dirigiu até a mansão onde a mãe morava, no Alto de Pinheiros. Heloísa o recebeu na sala de estar, elegante como sempre, tomando chá em uma xícara de porcelana fina. Quando viu o papel na mão do filho, seu rosto não demonstrou surpresa. Apenas uma resignação tranquila. Você, disse Marcelo, a voz baixa e perigosa, foi você quem fez isso. Fiz o que era necessário, respondeu Heloísa calmamente. Aquela mulher estava se aproveitando da vulnerabilidade do meu neto, usando a filha para se aproximar de você, da sua família, do seu dinheiro. Ela não estava se aproveitando de nada, explodiu Marcelo. Era uma amizade entre crianças, uma amizade que estava ajudando o Lucas a voltar a viver. Ela é uma funcionária da limpeza, Marcelo, disse Heloísa, como se isso explicasse tudo. Você realmente acredita que essa aproximação era inocente? Pessoas como ela sempre têm segundas intenções. Pessoas como ela? Repetiu Marcelo, incrédulo. Você está me dizendo que destruiu a única fonte de felicidade que seu neto tinha porque a menina é pobre? Estou dizendo que protegi minha família, respondeu Heloísa friamente. Como sempre fiz. Como tive que fazer quando sua esposa decidiu esconder a doença de todos nós. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de anos de mágoas não ditas. O que você disse? Perguntou Marcelo devagar. Carolina não te contou, não é? Disse Heloísa, uma amargura antiga surgindo na voz. Sobre como veio até mim meses antes de partir. Como me implorou para não contar a você sobre o diagnóstico, como disse que não queria ser um fardo, que não queria te distrair dos negócios que estavam crescendo. Marcelo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela veio até você? E eu aconselhei que contasse a verdade. Mas ela se recusou. Disse que era
forte o suficiente para lidar sozinha, que não precisava de ajuda. Heloísa fez uma pausa, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, mas não era forte, ninguém é, e quando finalmente não teve escolha, a não ser contar, já era tarde demais, o corpo já estava falido. E você, Marcelo, você continuou trabalhando, continuou viajando, continuou preso nas suas reuniões enquanto ela se despedia do mundo. As palavras eram como chicotadas, cada uma arrancando pedaços da armadura que Marcelo usava para se proteger da culpa. Eu não sabia, sussurrou ele. Exatamente, disse Heloísa. Você nunca sabe, nunca está presente. Sempre. Há algo mais importante. E agora essa mulher e essa menina aparecem. E de repente você quer ser pai? De repente quer estar presente? Estou tentando, gritou Marcelo. Pela primeira vez na minha vida, estou realmente tentando. Você está tentando tarde demais. A acusação ficou suspensa no ar entre eles. Mãe e filho se encararam. Anos de ressentimentos e dores não processadas finalmente explodindo. Foi quando o celular de Marcelo tocou. Era o número do colégio. Ele atendeu com a mão trêmula. Senhor Oliveira, disse a voz da diretora Mercedes, tensa e urgente. Preciso que venha imediatamente. É sobre o Lucas. Ele desapareceu da escola. O mundo parou. Como assim desapareceu? Conseguiu perguntar Marcelo, a voz saindo estrangulada. Ele estava no recreio há 20 minutos. Fizemos a chamada e ele não respondeu. Já procuramos por toda a escola. Não o encontramos. Senhor Oliveira, seu filho desapareceu. Marcelo já estava correndo antes mesmo de desligar o telefone. Entrou no carro e acelerou pelas ruas de São Paulo com o coração disparado, a mente inundada por imagens terríveis, por possibilidades que não conseguia suportar. Heloísa ficou sozinha na sala de estar, o chá esfriando na xícara, o peso das próprias palavras caindo sobre ela como uma sentença. E em algum lugar do Colégio Santa Helena, um menino de 7 anos estava escondido no lugar mais escuro e silencioso que conseguira encontrar, repetindo para si mesmo as únicas palavras que faziam sentido em seu mundo despedaçado. Todo mundo vai embora, todo mundo vai embora, todo mundo vai embora. Capítulo 3. Marcelo chegou ao Colégio Santa Helena em estado de pânico absoluto. Freou bruscamente na frente do portão, nem se importando com o carro atravessado na entrada. Correu para dentro da instituição como um homem possuído, os olhos desesperados procurando qualquer sinal do filho. A diretora Mercedes o esperava na recepção, o rosto pálido de preocupação. Ao seu lado estavam 3 professoras, a coordenadora pedagógica e 2 seguranças. Todos tinham a mesma expressão tensa, a mesma urgência mal disfarçada. Já procuramos em todas as salas de aula, disse Mercedes rapidamente. Nos banheiros, na biblioteca, no refeitório, na quadra, no playground, verificamos as câmeras de segurança. Ele não saiu pela porta principal nem pelo portão dos fundos. Então ele está aqui dentro, concluiu Marcelo, a voz tensa. Onde mais podem procurar? Há alguns lugares mais isolados, respondeu a coordenadora, Silvia Amaral, hesitante. Áreas de manutenção, depósitos antigos. Mas são muitos espaços. Precisaríamos de mais pessoas. Foi quando Patrícia apareceu. Vinha correndo pelo corredor, ainda vestindo o uniforme de manutenção, os cabelos escapando do coque apressado. Ao lado dela, segurando firme sua mão, estava Sofia, com os olhos arregalados e assustados. Eu ouvi, disse Patrícia ofegante. O Lucas desapareceu? Marcelo a reconheceu imediatamente. Era a mãe da menina que Lucas mencionara. A mulher que sua própria mãe tinha difamado com uma denúncia falsa. Sim, respondeu ele, engolindo o orgulho. Não conseguimos encontrá-lo. Sofia se soltou da mão da mãe e correu até Marcelo. Seus olhos pequenos estavam cheios de lágrimas. Eu sei onde ele está, disse ela, a voz trêmula. Todos se viraram para a menina. Como sabe? Perguntou Mercedes. Porque eu também me escondia lá, explicou Sofia, limpando as lágrimas com as costas da mão, quando as outras crianças eram más comigo. Tem um lugar no fundo da escola, perto da área de serviço velha. Tem um depósito que ninguém mais usa. A porta range muito e tem cheiro de mofo, mas é silencioso. É o melhor lugar para se esconder quando tudo dói muito.
As últimas palavras saíram como um sussurro quebrado, carregando uma dor que nenhuma criança de 6 anos deveria conhecer. Marcelo sentiu o peito apertar violentamente. Ajoelhou-se na frente da menina e disse, com uma gentileza que surpreendeu a si mesmo: "Você pode nos levar até lá?" Sofia assentiu. Pegou a mão de Marcelo com uma confiança que ele não merecia e começou a guiá-lo pelos corredores da escola. Patrícia o seguiu junto com Mercedes e os seguranças. Atravessaram áreas que Marcelo nem sabia que existiam. Passaram por corredores de serviço, escadas secundárias, portões internos trancados que os seguranças tiveram que abrir. Quanto mais se afastavam da área principal, mais abandonado tudo parecia. As paredes precisavam de pintura, as lâmpadas piscavam fracas, o chão estava empoeirado. Finalmente, Sofia parou em frente a uma porta de metal enferrujada, quase escondida no canto de um corredor sem saída. "Aqui", disse ela baixinho. Marcelo tentou abrir. A porta estava encostada, mas não trancada. O metal rangeu alto, exatamente como Sofia havia descrito. Do outro lado, havia apenas escuridão e um cheiro forte de abandono. "Lucas", chamou Marcelo, a voz ecoando no espaço vazio. "Lucas, sou eu. Seu pai." Silêncio. Marcelo entrou, usando a luz do celular para enxergar. O depósito era maior do que parecia de fora, cheio de caixas velhas, móveis quebrados, equipamentos abandonados. Poeira flutuava no ar iluminado pela fresta de luz que vinha da porta. E então ele ouviu um murmúrio baixo, vindo do fundo do depósito. Aproximou-se com cuidado, o coração martelando no peito. Entre 2 pilhas de caixas empilhadas, encolhido no chão, estava Lucas. O menino tinha os joelhos abraçados contra o peito, a cabeça baixa, balançando levemente para frente e para trás, e repetia como um mantra assustador: "Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora. Todo mundo vai embora." Marcelo sentiu as pernas fraquejarem. Aproximou-se devagar e se ajoelhou ao lado do filho. "Lucas", sussurrou, estendendo a mão, mas sem tocá-lo. "Estou aqui." O menino não reagiu. Continuou balançando, os olhos fixos em algum ponto invisível, preso em um loop de dor do qual não conseguia escapar. "Lucas, por favor", tentou Marcelo novamente, a voz quebrando. "Olha para mim, filho." Nada. O menino estava ali fisicamente, mas sua mente parecia ter fugido para algum lugar distante e inacessível. Marcelo tentou tocá-lo, mas Lucas se encolheu ainda mais, um som angustiado escapando de sua garganta. Os outros chegaram à porta do depósito. Mercedes cobriu a boca com a mão chocada. Os seguranças ficaram paralisados, sem saber como agir. Patrícia observou a cena com olhos marejados, reconhecendo na postura daquele menino um trauma que ela conhecia bem demais. E Sofia, a pequena Sofia de 6 anos que tinha um coração maior que seu corpo, simplesmente atravessou todos os adultos paralisados e entrou no depósito. "Não, meu amor", disse Patrícia, tentando segurá-la. "Deixa os adultos cuidarem disso." Mas Sofia já tinha se soltado. Caminhou até Lucas com passos silenciosos, como se não quisesse assustá-lo mais. Então, sem dizer uma palavra, sentou-se no chão ao lado dele. Não falou. Não. Tentou tocá-lo. Apenas ficou ali, sua presença pequena, mas sólida, ao lado do menino quebrado. Os segundos se arrastaram como horas. Todos prenderam a respiração, sem saber o que fazer, com medo de quebrar aquele momento frágil. E então, quase imperceptivelmente, Lucas começou a diminuir o balanço. Seu murmúrio ficou mais baixo, até silenciar completamente. Levantou a cabeça devagar e viu Sofia ao seu lado. A menina sorriu, daquele jeito gentil e triste que só ela tinha, e abriu os braços. Lucas desmoronou. Jogou-se no abraço dela e começou a chorar. Não eram soluços silenciosos. Era um choro, violento, desesperado, de alguém que segurou emoções demais por tempo demais. Todo o corpo do menino tremia, enquanto Sofia o segurava, pequena mas firme, murmurando palavras que ninguém mais conseguia ouvir. Marcelo observou aquilo e sentiu algo se partir definitivamente dentro dele.
Viu com clareza dolorosa o quanto tinha falhado. Viu que uma menina de 6 anos conseguira alcançar seu filho de uma forma que ele, o pai, não conseguira em meses. Patrícia se aproximou e ajoelhou-se ao lado das crianças. Colocou a mão gentil nas costas de Lucas. "Está tudo bem, pequeno", disse ela suavemente. "Você não está sozinho. Nunca esteve." Lucas levantou o rosto molhado de lágrimas e olhou para ela. Então olhou para o pai. E pela primeira vez em muito tempo, suas palavras saíram claras e honestas. "Eu tenho tanto medo, pai. Tenho medo de que todo mundo que eu ame vá embora." As palavras perfuraram Marcelo como flechas. Ele se aproximou, ajoelhou-se do outro lado do filho e o puxou para um abraço. "Eu não vou embora", prometeu, a voz embargada. "Eu juro para você, Lucas, não importa o que aconteça. Eu não vou embora." E naquele depósito esquecido, cercados por caixas velhas e poeira, 4 pessoas começaram um processo de cura que levaria tempo, paciência e muita coragem. Os dias seguintes foram de mudanças sutis, mas fundamentais. Marcelo teve uma longa conversa com a diretora Mercedes e exigiu que a denúncia contra Patrícia fosse retirada oficialmente. Explicou que tinha sido um mal-entendido familiar, que não havia absolutamente nenhuma evidência de comportamento inadequado. Mercedes, aliviada, concordou imediatamente. Patrícia foi reintegrada às suas funções normais, mas algo havia mudado. As mães do colégio agora a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconforto. O incidente com Lucas tinha se espalhado em sussurros pelos corredores. Alguns diziam que a funcionária tinha salvado o menino. Outros, mais céticos, mantinham suas reservas. Marcelo começou a fazer mudanças reais em sua rotina. Passou a sair do escritório mais cedo. Jantava com Lucas todas as noites, não em silêncio, mas tentando iniciar conversas, mesmo que forçadas no início. Nos fins de semana, em vez de trabalhar, levava o filho para passeios simples, parques, livrarias, sorveterias. Era estranho, era desconfortável. Marcelo não sabia como ser esse tipo de pai, mas estava tentando. E Lucas, aos poucos, começava a responder. A amizade entre Lucas e Sofia foi oficialmente permitida novamente. As 2 crianças voltaram a passar os recreios juntas, compartilhando lanches e fazendo aviõezinhos de papel. Mas agora havia algo mais profundo entre eles, uma compreensão de que tinham atravessado uma tempestade juntos e sobrevivido. Foram necessárias 3 semanas até que Marcelo finalmente tivesse coragem de fazer o que sabia que precisava ser feito. Numa tarde de sexta-feira, esperou Patrícia terminar o turno e a abordou no estacionamento da escola. A mulher o viu se aproximar e imediatamente ficou tensa, os ombros rígidos, o olhar cauteloso. "Patrícia", começou Marcelo, as mãos nos bolsos da calça desconfortável. "Eu gostaria de conversar com você. Se tiver alguns minutos." "Depende do assunto", respondeu ela friamente. "Sobre o que aconteceu, sobre a denúncia, sobre tudo." Patrícia cruzou os braços. "Estou ouvindo. Primeiro, eu queria pedir desculpas. Foi minha mãe quem fez a denúncia. Eu descobri tarde demais e, quando descobri, confrontei ela. Mas o estrago já estava feito. Você e sua filha foram prejudicadas por preconceito e maldade, e isso é inaceitável." Patrícia o estudou com olhos afiados. "E o que o senhor quer agora? Que eu aceite as desculpas e finja que está tudo bem?" "Não", respondeu Marcelo honestamente. "Quero que saiba que estou trabalhando para ser diferente, para criar um ambiente onde meu filho possa ter amigos de verdade, sem que famílias sejam prejudicadas por diferenças sociais absurdas." "Bonitas palavras", disse Patrícia, o tom ainda frio. "Mas palavras são fáceis, ações são difíceis." "Concordo. Por isso quero fazer mais que pedir desculpas." Marcelo fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Descobri que você tem formação em pedagogia, que cursou 2 anos de faculdade antes de precisar trancar por questões financeiras." Patrícia ficou surpresa. "Como soube disso?" "Não importa. O que importa é que estou oferecendo algo. Não como favor, não como caridade, como reconhecimento de uma injustiça. Quero custear o resto da sua graduação.
Você pode continuar trabalhando enquanto estuda no horário que funcionar melhor. E quando se formar, se quiser, há uma vaga de coordenadora pedagógica esperando por você aqui na escola. O silêncio que se seguiu foi pesado. Patrícia o encarou com uma intensidade que o fez querer recuar. O senhor acha, disse ela devagar, cada palavra carregada de raiva contida, que pode comprar minha gratidão, que pode jogar dinheiro nos problemas e eles simplesmente desaparecem? Não é isso que estou fazendo, protestou Marcelo. É exatamente isso, explodiu Patrícia, dando um passo à frente. O senhor e sua família me acusaram injustamente. Quase me fizeram perder meu emprego, minha dignidade, a escola da minha filha. E agora vem aqui com uma proposta generosa e espera que eu fique agradecida? Marcelo recuou, atordoado pela fúria dela. Eu não quero ser salva, senhor Oliveira, continuou Patrícia, a voz tremendo. Eu quero justiça. Quero respeito. Quero que pessoas como o senhor entendam que nós, pessoas pobres, trabalhadoras, não somos projetos de caridade. Somos seres humanos com dignidade, com sonhos, com valor próprio. E não precisamos de salvadores. Precisamos que parem de nos colocar no chão. Para começar, as palavras eram como bofetadas. Marcelo ficou ali sem saber o que dizer, percebendo que tinha errado novamente, que mesmo suas boas intenções estavam contaminadas por uma arrogância que ele nem percebia ter. Você está certo, disse ele finalmente, a voz baixa. Me desculpe. Eu não sei como fazer isso direito. Como consertar as coisas. Como ser alguém melhor. Mas estou tentando aprender. Patrícia respirou fundo, a raiva dando lugar a um cansaço profundo. Então aprenda isso, senhor Oliveira. Mudança real não vem de grandes gestos, vem de pequenas ações diárias, de tratar pessoas com respeito, de reconhecer privilégios, de ensinar seu filho que o valor de uma pessoa não está na conta bancária. Eu vou fazer isso, prometeu Marcelo. Não com promessas vazias, com ações. Me dá uma chance de provar. Patrícia o estudou por longos segundos. Viu algo nos olhos dele que não via antes. Não era piedade. Não era superioridade. Era algo próximo de humildade genuína. 1 ano, disse ela finalmente. Você tem 1 ano para provar que não é só mais um homem rico brincando de salvador. 1 ano para mostrar que realmente mudou. Que pode criar seu filho para ser diferente. Que pode respeitar pessoas como eu e minha filha como iguais. Acredite em mim, respondeu Marcelo. Vou provar. Eles se separaram naquele estacionamento sob o céu alaranjado do pôr do sol paulistano. Patrícia foi para casa abraçar sua filha. Marcelo foi buscar o filho que o esperava dentro da escola. Mas algo tinha mudado entre eles. Um entendimento frágil, mas real. Uma possibilidade de conexão que não existia antes. E em algum lugar do universo, talvez Carolina estivesse assistindo e sorrindo, sabendo que finalmente as pessoas que ela amava estavam começando a encontrar um caminho. Os meses que se seguiram trouxeram transformações, lentas mas consistentes. Marcelo cumpriu sua palavra. Mudou sua rotina de forma radical. Começou a trabalhar de casa 2 dias por semana para estar mais presente. Passou a preparar o café da manhã para Lucas nas sextas-feiras, mesmo que queimasse as panquecas metade das vezes. Participou de reuniões escolares, eventos, apresentações. E, aos poucos, Lucas começou a florescer. O menino que antes era uma sombra silenciosa começou a falar mais, a sorrir de verdade, a brincar com outras crianças além de Sofia, embora ela continuasse sendo sua melhor amiga. Patrícia observava tudo com ceticismo cauteloso, mas tinha que admitir, Marcelo estava cumprindo o que prometera. Não com grandes gestos públicos, mas com presença constante e genuína. Ela o via conversando longamente com Lucas após a aula. Via pai e filho rindo juntos, via a transformação acontecendo. E Marcelo, por sua vez, começou a ver Patrícia com outros olhos. Não como uma funcionária, não como um projeto, mas como uma mulher extraordinária que criava uma filha incrível sozinha, que trabalhava duro todos os dias, que tinha uma força e dignidade que o humilhavam. Houve um momento, 3 meses após o incidente do depósito, que mudou algo fundamental. Era um sábado, e o colégio estava realizando uma feira cultural.
Famílias inteiras compareciam, passeando entre as barraquinhas coloridas que os alunos haviam montado. Lucas e Sofia tinham feito juntos um estande sobre aviões, com dezenas de aviõezinhos de papel decorados pendurados em fios invisíveis, criando um mobile encantador. Marcelo estava ajudando a organizar a apresentação quando ouviu vozes alteradas ao lado. Era Camila Vasconcelos, a líder das mães influentes, tendo uma discussão acalorada com Sofia. Sua mãe não deveria estar circulando pela feira como se fosse uma das mães, dizia Camila, o tom condescendente. Ela é funcionária. Há áreas específicas para funcionários. Sofia, pequena mas corajosa, respondeu com a voz firme. Minha mãe pode ficar onde quiser. Ela não é menos que ninguém. Querida, não é pessoal, continuou Camila com um sorriso falso. É apenas apropriado. Questão de organização. Marcelo sentiu a raiva subir. Atravessou o espaço em 3 passadas longas e parou ao lado de Sofia, colocando a mão protetora no ombro da menina. Camila, disse ele, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Patrícia é mãe de uma aluna desta escola tanto quanto você. Tem todo o direito de estar aqui. Na verdade, tem mais direito que a maioria, considerando que não usa influência para prejudicar outras famílias. O rosto de Camila ficou vermelho. Marcelo, você não entende a situação. Entendo perfeitamente, interrompeu ele. E deixa eu deixar bem claro para você e para qualquer outra pessoa aqui. Sofia é a melhor amiga do meu filho. Patrícia é uma mulher que admiro profundamente. E se alguém tem problema com isso, o problema é seu. Não meu. Não delas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Outras mães que tinham se aproximado para ouvir a discussão ficaram paralisadas. Camila abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir formular resposta. Então virou-se e saiu, os saltos batendo alto no chão. Sofia olhou para Marcelo com olhos arregalados. O senhor não precisava fazer isso. Precisava sim, respondeu Marcelo, ajoelhando-se para ficar na altura dela. Porque vocês merecem respeito. E porque se eu não fizer nada quando vejo injustiça, sou parte do problema. A menina o abraçou de repente, forte, o gesto simples carregado de gratidão. Quando Marcelo se levantou, encontrou Patrícia parada a poucos metros de distância. Ela tinha ouvido tudo. Suas expressões duras tinham suavizado ligeiramente, e nos seus olhos havia algo que ele não conseguiu identificar imediatamente. Mas parecia próximo de respeito. Talvez, apenas talvez, eles estivessem começando a construir algo real. Algo que não se baseava em salvação ou caridade, mas em reconhecimento mútuo de humanidade e valor. O ano que Patrícia tinha dado como prazo estava apenas começando, mas as fundações estavam sendo colocadas, e sobre elas, quem sabe, poderia ser construído algo forte o suficiente para durar. Capítulo 4. O ano passou como uma estação inteira de transformações. Não aconteceu de forma mágica ou instantânea como nos filmes. Foi um processo lento, feito de pequenos momentos, decisões diárias e muito trabalho emocional. Mas aconteceu. Marcelo manteve cada promessa que fizera. Reduziu drasticamente sua carga de trabalho, delegando responsabilidades que antes insistia em controlar pessoalmente. Passou a estar presente em cada evento escolar de Lucas, da menor apresentação de sala até as festas de fim de ano. Aprendeu a cozinhar pratos simples, mesmo que queimasse metade deles. Estabeleceu rituais com o filho. Sextas-feiras eram noites de pizza e filme. Sábados eram para passeios, domingos para conversas longas no parque. E Lucas, aos poucos, voltou a ser criança. Foi uma transformação sutil, mas profunda. O menino que vivia isolado em um banco do pátio agora corria com os colegas durante o recreio. Suas risadas ecoavam pelos corredores da escola. Ele ainda tinha momentos difíceis, dias em que a saudade da mãe apertava forte, mas agora tinha um pai presente para ajudá-lo a atravessar esses momentos. E tinha Sofia, sempre Sofia, sua melhor amiga que entendia sem precisar de palavras. Patrícia, fiel à sua palavra, deu a Marcelo o ano que prometera. Observou cada ação, cada mudança, cada momento em que ele poderia ter voltado aos velhos hábitos,
mas escolheu não fazê-lo. E teve que admitir, mesmo que relutantemente no início, que ele estava genuinamente tentando ser diferente. A própria Patrícia também passou por transformações. Com o apoio da comunidade escolar e suas próprias economias, retomou os estudos de pedagogia. Acordava ainda mais cedo, trabalhava seu turno completo, assistia a aulas à noite e estudava nos fins de semana. Sofia, compreensiva além dos seus anos, ajudava como podia, fazendo as tarefas escolares em silêncio enquanto a mãe estudava ao lado. Foram meses exaustivos. Houve noites em que Patrícia chorou de cansaço, em que duvidou se conseguiria. Mas sempre que pensava em desistir, olhava para a filha e lembrava por que estava fazendo aquilo. Para dar a Sofia um futuro melhor. Para provar a si mesma que era capaz. Para mostrar que dignidade e esforço valem mais que qualquer atalho. Marcelo ofereceu ajuda financeira várias vezes. Patrícia recusou todas, não por orgulho burro, mas por necessidade de fazer aquilo com as próprias forças, de provar, principalmente para si mesma, que não precisava ser salva por ninguém. E Marcelo, para crédito dele, entendeu. Parou de oferecer e passou apenas a apoiar de outras formas, ajustando horários para que ela pudesse estudar, garantindo que Sofia tivesse material escolar adequado através do programa de bolsas da escola, pequenas coisas que faziam diferença sem roubar dela a conquista. Ao longo desses meses, algo mais começou a acontecer, algo que nenhum dos dois esperava ou planejava. Começou com conversas casuais quando Marcelo buscava Lucas e se demorava alguns minutos a mais no portão. Patrícia passava, eles trocavam algumas palavras sobre os filhos, sobre a escola, sobre trivialidades do dia a dia. Conversas que foram ficando mais longas, mais profundas, mais frequentes. Marcelo descobriu que Patrícia tinha um senso de humor afiado que o pegava desprevenido, que tinha opiniões fortes sobre política, educação e justiça social que o faziam questionar suas próprias crenças, que gostava de música sertaneja raiz e detestava café, preferindo chá de camomila, que sonhava em abrir uma escola comunitária um dia, onde crianças de todas as classes sociais pudessem estudar juntas. Patrícia, por sua vez, descobriu que por trás da fachada controladora, Marcelo tinha inseguranças profundas, que carregava culpa sobre Carolina que o consumia por dentro, que tinha medo constante de falhar com Lucas novamente, que gostava de jazz antigo e de livros de história, que sorria de um jeito tímido quando era pego de surpresa por algo genuinamente engraçado. Eles não falaram sobre o que estava crescendo entre eles, não nomearam, não reconheceram em voz alta, mas estava lá, presente em cada olhar que durava mais que o necessário, em cada conversa que se estendia até o estacionamento ficar vazio, em cada vez que os dedos se tocavam acidentalmente e nenhum dos dois se afastava imediatamente. Sofia e Lucas notaram. As crianças sempre notam essas coisas antes dos adultos, e com a sabedoria simples da infância, acharam ótimo. Começaram a fazer piadas inocentes, a empurrar os pais para ficarem juntos em eventos escolares, a conspirar pequenas situações onde eles tinham que interagir. Foi em uma tarde de novembro, 11 meses após o acordo, que tudo mudou. O colégio realizava uma apresentação de final de ano. Lucas e Sofia tinham preparado juntos uma apresentação sobre amizade, onde lançavam aviõezinhos de papel enquanto recitavam um poema que eles mesmos haviam escrito. Era simples, mas profundamente tocante. Marcelo e Patrícia assistiam lado a lado no auditório lotado. Quando as crianças terminaram, segurando as mãos e fazendo uma reverência, os dois se levantaram aplaudindo. Seus olhos se encontraram e, naquele momento, sem precisar de palavras, souberam. Após a apresentação, havia uma confraternização no jardim da escola. Famílias circulavam com copos de suco, conversando animadamente. Lucas e Sofia corriam entre as árvores com outras crianças, finalmente livres para serem apenas crianças. Marcelo encontrou Patrícia parada sob uma jabuticabeira, observando a filha brincar. Aproximou-se devagar, as mãos nos bolsos. O ano acabou, disse ele simplesmente. Patrícia virou-se para encará-lo. Sim, acabou. E? Perguntou Marcelo, o coração batendo mais rápido que deveria. Ela sorriu,
Um sorriso pequeno, mas genuíno. Você provou. Não com palavras, com ações. Você mudou, Marcelo. De verdade. O nome dele na boca dela soou diferente. Mais íntimo, mais real. Patrícia, começou ele, dando um passo mais perto. Esse ano foi o mais difícil e o mais importante da minha vida. Aprendi mais sobre mim mesmo, sobre ser pai, sobre ser humano, do que em todas as décadas anteriores. E grande parte disso foi por sua causa. Ela balançou a cabeça. Não fui eu. Foi você escolhendo mudar. Foi você me mostrando que eu precisava mudar, corrigiu ele. Você e sua filha incrível. Vocês duas me ensinaram o que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades. Estou me formando semana que vem, disse Patrícia, mudando de assunto, mas o rubor em suas bochechas a entregando. Terminando a graduação que tranquei há tantos anos. Eu sei, respondeu Marcelo. Sofia me contou. Ela está muito orgulhosa, eu também estou. De mim. Por ter conseguido. Como deveria estar, disse ele com sinceridade. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Patrícia riu baixinho. Não sou forte. Apenas faço o que precisa ser feito. É exatamente isso que é força, disse Marcelo. Eles ficaram ali, sob a jabuticabeira, observando seus filhos brincarem juntos. E pela primeira vez, permitiram-se imaginar um futuro diferente. Um futuro onde não eram apenas pais de melhores amigos, onde eram algo mais. A formatura de Patrícia aconteceu numa sexta-feira chuvosa de dezembro. A cerimônia foi simples, realizada no auditório da universidade pública onde ela estudara. Não havia pompa ou luxo, mas havia algo mais valioso: realização genuína. Patrícia subiu ao palco para receber o diploma com Sofia e Marcelo na plateia. Lucas estava ao lado de Marcelo aplaudindo entusiasmado. Quando ela segurou o canudo de papel que representava 4 anos de luta, seus olhos se encheram de lágrimas. Não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de vitória, de alguém que tinha enfrentado todas as adversidades e vencido por mérito próprio, de alguém que provara, principalmente para si mesma, que era capaz de qualquer coisa. Após a cerimônia, do lado de fora da universidade, sob a chuva fina que não cessava, Marcelo finalmente teve coragem de fazer o que vinha planejando havia semanas. Patrícia, disse ele, segurando as mãos dela, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu, o coração acelerado. Esse ano me transformou completamente. Me mostrou o tipo de homem que eu quero ser. E grande parte dessa transformação tem a ver com você, com sua força, sua dignidade, sua bondade. Marcelo respirou fundo. Eu não estou te pedindo isso como alguém que quer te salvar. Estou pedindo como alguém que quer construir algo real contigo. Algo baseado em respeito, em parceria, em amor verdadeiro. Ele se ajoelhou ali mesmo, na calçada molhada pela chuva, sob os olhos arregalados de Sofia e Lucas que observavam escondidos atrás de uma coluna. Casa comigo, Patrícia. Não porque eu tenho dinheiro. Não porque posso oferecer uma vida mais fácil, mas porque te amo, porque admiro quem você é, porque quero passar o resto da minha vida aprendendo com você e construindo uma família de verdade com você. Patrícia o olhou com lágrimas descendo pelo rosto, misturando-se com a chuva. Por longos segundos, não disse nada. Marcelo começou a temer que tivesse errado o timing, que tivesse sido precipitado. Então ela puxou-o para cima e o beijou. Foi um beijo que disse tudo o que palavras não conseguiriam. Um beijo que selava não apenas um compromisso romântico, mas uma parceria de vida. Um beijo que prometia respeito, igualdade, amor construído em bases sólidas. Quando se separaram, Patrícia estava sorrindo através das lágrimas. Sim, disse ela. 1000 vezes sim. Sofia e Lucas explodiram em gritos de alegria, correndo para abraçar seus pais. Ali, na calçada molhada de uma universidade pública, sob a chuva fina de dezembro, 4 pessoas, que tinham passado por tanto sofrimento, finalmente encontraram um pedaço de felicidade. A cerimônia de casamento foi planejada com cuidado. Não seria grande ou ostensiva. Seria íntima, significativa, realizada no lugar onde tudo havia começado, o jardim do Colégio Santa Helena.
A diretora Mercedes concordou imediatamente em ceder o espaço. Na verdade, ficou emocionada com o pedido. Aquela história, ela sabia, era especial. Era sobre transformação, sobre superação, sobre amor que nasce das circunstâncias mais improváveis. Convidaram apenas pessoas próximas, amigos verdadeiros, colegas de trabalho que tinham apoiado Patrícia durante os estudos, alguns professores do colégio e, surpreendentemente, algumas das mães que antes eram preconceituosas, mas que ao longo do ano tinham aprendido com o exemplo de Marcelo e começado a questionar seus próprios privilégios. Heloísa, a avó de Lucas, também foi convidada. O relacionamento entre ela e Marcelo tinha sido tenso durante meses. Mas aos poucos, com muitas conversas difíceis e muito perdão de ambos os lados, começaram a reconstruir pontes. Heloísa admitiu seus erros, pediu desculpas a Patrícia pessoalmente e, embora ainda estivesse aprendendo a deixar de lado anos de preconceitos de classe, estava genuinamente tentando. Na manhã do casamento, um sábado ensolarado de fevereiro, o jardim do Massachusetts Colégio foi transformado em algo mágico. Não havia decorações caras ou extravagantes. Havia flores simples em vasos de barro, cadeiras de madeira dispostas em semicírculo, aviõezinhos de papel de todas as cores pendurados nas árvores, balançando suavemente com a brisa. Lucas e Sofia tinham passado dias fazendo aqueles aviõezinhos. Cada um carregava uma palavra escrita à mão: amor, família, esperança, recomeço, perdão, força, união, amizade. Patrícia entrou no jardim acompanhada por Sofia. Usava um vestido simples de cor bege, os cabelos soltos caindo sobre os ombros, um buquê de margaridas nas mãos. Não havia véu caro, nem cauda longa. Apenas uma mulher bonita, radiante de felicidade genuína. Marcelo a esperava sob a jabuticabeira, onde tinham conversado pela primeira vez, como algo mais que conhecidos. Lucas estava ao seu lado, segurando as alianças com cuidado. O menino tinha crescido tanto naquele ano. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Seus olhos não carregavam mais aquela tristeza profunda. Ainda havia saudade da mãe, sempre haveria, mas agora estava cercado por amor suficiente para suportar essa dor. Quando Patrícia chegou ao lado de Marcelo, eles se olharam e sorriram. Não era o sorriso nervoso de quem está incerto. Era o sorriso tranquilo de quem sabe exatamente o que está fazendo. O celebrante, um amigo da família, conduziu a cerimônia com simplicidade e emoção. Falou sobre segundas chances, sobre famílias que se formam não por sangue, mas por escolha, sobre amor que supera barreiras sociais e preconceitos. Quando chegou o momento dos votos, Marcelo segurou as mãos de Patrícia e disse, a voz firme mas emocionada: Patrícia, você me ensinou que ser homem não é sobre controle ou poder. É sobre presença, sobre humildade, sobre coragem de mudar. Prometo estar ao seu lado não como protetor, mas como parceiro. Não como salvador, mas como companheiro. Prometo honrar sua força, respeitar sua independência e construir contigo uma família baseada em igualdade e amor verdadeiro. Patrícia limpou as lágrimas que escorriam e respondeu: Marcelo, você me mostrou que transformação é possível, que pessoas podem mudar quando escolhem fazer o trabalho difícil. Prometo estar ao seu lado nos dias fáceis e nos difíceis. Prometo ajudar a criar nossos filhos com valores de justiça e compaixão. Prometo construir contigo um lar onde amor importa mais que dinheiro e presença vale mais que presentes. As alianças foram trocadas. Os lábios se encontraram em um beijo suave que selou o compromisso. E, então, como planejado, Lucas e Sofia se adiantaram. Cada um segurava uma cesta cheia de aviõezinhos de papel. Começaram a distribuí-los para todos os convidados. No momento combinado, ao sinal de Sofia, todos lançaram os aviõezinhos ao céu simultaneamente. Dezenas de aviõezinhos coloridos subiram, planando no ar como pássaros de papel, carregando palavras de esperança e amor. Alguns voaram longe, levados pelo vento. Outros caíram suavemente na grama. Mas todos, por alguns segundos mágicos, preencheram o céu com cores e possibilidades. Lucas e Sofia ficaram de mãos dadas,
olhando para cima, sorrindo daquele jeito puro que só as crianças conseguem. E naquele momento, todos ali presentes entenderam que estavam testemunhando algo raro e precioso: a vitória do amor sobre o preconceito, da humanidade sobre o cinismo, da conexão genuína sobre as barreiras artificiais que a sociedade constrói. Marcelo puxou Patrícia para um abraço apertado. Ela apoiou a cabeça em seu peito e sussurrou: "Obrigada por ter mudado. Obrigado por ter me ensinado como." Ele respondeu. Lucas correu até eles, seguido por Sofia. Os quatro se abraçaram ali, sob a jabuticabeira, cercados por aviõezinhos de papel caindo suavemente ao redor. Uma família. Não perfeita, porque nenhuma família é, mas real, baseada em escolhas conscientes, em trabalho duro, em amor construído dia após dia. Os meses seguintes trouxeram ajustes, como toda família em formação enfrenta. Mudaram-se para uma casa nova, escolhida em conjunto, onde cada um tinha seu espaço, mas todos compartilhavam áreas comuns. Não era a mansão nos jardins onde Marcelo morava antes. Era algo menor, mais acolhedor, em um bairro misto onde pessoas de diferentes classes sociais conviviam. Lucas e Sofia, agora oficialmente irmãos, dividiam responsabilidades domésticas. Aprenderam a cozinhar juntos, a cuidar do pequeno jardim que plantaram, a resolver conflitos como toda dupla de irmãos faz, com brigas ocasionais, mas muito amor. Patrícia começou a trabalhar como coordenadora pedagógica no Colégio Santa Helena, trazendo uma perspectiva nova e necessária para a instituição. Implementou programas de inclusão social, bolsas de estudo mais acessíveis, workshops sobre diversidade para pais e alunos. Nem todos gostaram das mudanças, mas ela persistiu, firme em sua missão de tornar aquele lugar mais justo. Marcelo continuou trabalhando, mas com equilíbrio. Aprendeu que sucesso profissional sem presença familiar era uma vitória vazia. Passou a mentorear jovens empresários, especialmente aqueles de comunidades menos favorecidas, compartilhando não apenas conhecimento de negócios, mas também lições de vida que tinha aprendido, da maneira mais difícil. E nas noites de sexta-feira, sem falta, os quatro se reuniam na sala para a tradição que tinham estabelecido: pizza, filme e conversas longas sobre o que cada um tinha aprendido durante a semana. Em um desses encontros, quase um ano após o casamento, Lucas fez uma pergunta que pegou todos de surpresa. "Pai", disse ele, a voz séria além dos seus anos, "você acha que a mamãe ficaria feliz com tudo isso que está acontecendo?" Marcelo sentiu a garganta apertar. Olhou para Patrícia, que assentiu encorajadoramente. Então olhou para o filho e respondeu com honestidade: "Eu acho que sua mãe amava você mais que tudo no mundo. E acho que ela ficaria feliz em saber que você está cercado de amor, que tem uma irmã que te protege, uma nova mãe que te cuida e um pai que finalmente aprendeu a estar presente." "Sim, Lucas, eu acho que ela está olhando para nós agora e sorrindo." Lucas assentiu, absorvendo as palavras. Então disse algo que fez todos na sala segurarem as lágrimas. "Eu ainda sinto saudade dela todos os dias, mas agora a saudade não dói tanto, porque eu sei que ela não foi embora, completamente. Ela está em cada coisa boa que acontece com a gente." Sofia abraçou o irmão. Patrícia e Marcelo trocaram olhares emocionados. E ali, naquela sala simples, mas cheia de amor, uma família que tinha nascido das circunstâncias mais improváveis celebrou não a ausência de dor, mas a presença de cura. Anos depois, quando Lucas e Sofia já eram adolescentes, preparando-se para suas próprias jornadas, eles ainda faziam aviõezinhos de papel. Era uma tradição que nunca abandonaram. Em aniversários, celebrações, até em momentos difíceis, os aviõezinhos apareciam, lembrando a todos de onde tinham começado. De uma pergunta simples feita por uma menina de 6 anos que não entendia por que seu novo amigo estava tão triste. De um gesto gentil de entregar um aviãozinho de papel azul. De um pai aprendendo que presença vale mais que qualquer presente. De uma mãe ensinando que dignidade não se compra, se conquista. De 2 crianças mostrando aos adultos ao redor que amor não conhece classes sociais. E de uma família que provou que segundas chances, quando abraçadas com coragem e humildade,
podem transformar tudo. Marcelo nunca mais foi o homem controlador e distante que era. Patrícia nunca mais duvidou do próprio valor. Lucas cresceu sabendo que emoções não são fraquezas. Sofia aprendeu que sua voz importa, não importa de onde venha. E todos os dias, quando o sol nascia sobre São Paulo, aquela família acordava grata, não por uma vida perfeita, porque perfeição não existe, mas por uma vida real, construída com trabalho, amor e a coragem de escolher, todos os dias, ser melhor. As perguntas mais simples, descobriram, realmente têm o poder de mudar tudo. Basta ter coragem de ouvi-las, e mais coragem ainda de agir sobre as respostas.